vou perguntar por perguntar, porque tenho certeza absoluta que você tem coisa melhor para fazer. Mas tem alguém secando o Botafogo? E qual é, Thiagão? Tá me xingando? Que isso? Foi mal, família. É porque um dos 6 botafoguenses que eu conheço, tenho certeza que se é a primeira vez que você tá ouvindo eu falar isso, você ficou, que isso, Thiagão? Isso tudo? Que loucura! É uma loucura, irmão. Mas eu conheço 6. 5 são da minha família e o 6º eu lembrei outro dia. Meu parceiro foi meu instrutor na autoescola. Me mandou mensagem provocando. E, tá com medo? Vai ser pau. Eu falei, calma. E aí um deles me mandou isso aqui. Tá na tela pra vocês. Vai aguentar? Com 1 minuto de jogo, o Botafogo fez um gol na LDU. Nesse momento, me parece que o jogo ainda está, né, 1-0. Tem até um churrasquinho aqui, né, perto de casa, aqui embaixo, aqui perto. Eu tô ouvindo aqui, me parece que está 1-0 ainda. Mas tem coisas na vida que acontecem que servem de aprendizado. E no outro jogo do Vasco, né, no último domingo, o Vasco tomou um gol com 38 segundos. Ou seja, pegou a moral da história, a lição, tem coisas na vida que a gente precisa aprender. E o Vasco aprendeu. Então, pelo amor de Deus, isso aqui, né? Ai, meu Deus. Família, esses botafoguenses estão pensando o quê? Vamos mudar de assunto, vamos falar do nosso Vascão, que, olha, tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar um pouco do jogo contra o Santos, destacando aqui mais uma vez o PH, que está tirando uma onda lá na rede social dele. Tem um retorno importante, né, de um jogador. Vou dar uma letra aqui, vou dar uma assistência. O Verratti não pode sair. O Verratti não tem reserva. Se ligou? Além de falar, claro, sobre mercado da bola, mais um atacante surgiu por aí, um rumor de mercado que de repente pode ser verdade, como por exemplo, a gente vai falar aqui sobre um zagueiro que teve, poxa, uma semana, vamos colocar assim, uma semana atrás, o Vasco estaria tentando a contratação desse jogador. De fato, tentou, né? Uma informação do Vene Casagrande e Admar rumo à Europa. Um ponto importante, né? Novamente, um ponto importante para a gente destacar essa resenha do Admar mais uma vez, né? Rumo à Europa, para a Turquia, é aquela situação que aconteceu com o Bruma, né? Eu acho que com certeza agora, né, dá pra gente entender que foi um erro da diretoria e o Vasco não quer cometer mais esse erro, né? Então o Admar foi para lá para agilizar a situação do Carlos Cuesta e sei lá também do volante camaronês Tchehan Onaná. Chega aí, família, eu falei que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta e dá aquela hypada para fortalecer o nosso trabalho. Tiagão, quero comprar uma camisa do Vascão, irmão. É comigo. Vasco em Família tá com uma parceria com a Foot Fanatics. Todas as camisas vão estar aqui, todos os links. É só clicar no link, tá tudo separado, branca, preta, de goleiro, tudo separado, família vascaína. Tiagão, vou lá no site, Foot Fanatics. Não, aí não vai me fortalecer. Tem que ser aqui no nosso link. Eu pago 5, 10, R$1 a mais? Nada, família. Absolutamente nada a mais. Você comprando no nosso link uma camisa oficial, claro que vai estar ajudando o nosso Vascão, comprando aqui, você vai me fortalecer. É isso. Tamo junto? Esse belo rosto. Vamos seguir a nossa resenha. E rapidamente aqui, eu gostaria de destacar esses números que o PH, agora há pouco, né, colocou na sua rede social. Bem interessante, porque recentemente, né, eu trouxe aqui uma discussão do Chiliquento Dias e do Chiliquento Rocha no ao vivo. Cara, isso é muito doido. Tu não vai deixar eu falar, não? Tu não vai deixar eu falar, não? Pô, xingou, Que deselegante, família. Xingou no ao vivo, Mas o Chiliquento diz, e aí eu não tenho nada contra isso, tá? É uma opinião de futebol. Ele falou que não é tão fã assim do PH, que é um cara que tem disposição, que entrega mais no último terço, na hora da assistência, do cruzamento, da tomada de decisão, ele erra muito. E aí o PH tá aqui, ó, mais dribles certos. O PH é o segundo, só atrás do John. Mais duelos ganhos no chão. O PH é o primeiro, família. Mais bolas recuperadas. O PH está na 5ª posição. Mas vale destacar aqui que a galera que está na frente dele, Danielzinho, Lianco, eu falo sempre Lianco, não, é Lianco. Danielzinho é volante, o Lianco é zagueiro,
O Christian Rivera também é volante. O Jadson também é volante. E o PH é lateral. Poxa, eu entendo que dessas funções volante e zagueiro, você acaba que o lateral não tem tanto embate assim. E mesmo assim ele tá bem colocado aqui, né, nesse ranking. Mais desarmes também tá aqui, ó, o PH é o quarto. Então o PH ele vem se destacando muito nesse campeonato brasileiro. Claro que eu concordo, tá, com o Chile 500 dias, o PH erra bastante ali, né, na tomada de decisão, no comando de ataque, mas família do céu, é que vocês concordam comigo, né? Se o PH fosse bom de bola, qualificado, ele não estaria no Vasco. Outro dia aqui eu acho que eu falei o nome do lateral errado, né? O amigo me corrigiu. Eu falei Hakimi, não, pô, é Hakimi, não é isso? Ele até brincou comigo aí. Ele seria um Hakimi, pô. PH forte igual, tipo ele, rápido igual ele, mas, né, na tomada de decisão, na qualidade técnica, não dá pra comparar. Então, assim, o Vasco tem sim, família, é um bom lateral e, assim, né, destacar a visão do Paulo Brax, que apostou num jogador, né, que mal jogou, né, no Galo, que não era titular absoluto no Juventude, então o Vasco apostou nesse cara e hoje eu acho que dá pra dizer sim que o Vasco tem um bom lateral. Seguindo a nossa resenha, dentro das limitações dele, tá? Seguindo a nossa resenha, pra gente destacar aqui essa imagem que foi divulgada pelo Vasco hoje, que é o GB treinando normalmente com o grupo, né? O GB que voltou, né, a jogar no profissional na partida contra o Del Valle, né, uma surpresa ali do Fernando Diniz, jogando com 2 centroavantes, né, Verratti e GB, mas infelizmente o Piton fez aquela cagada, o Diniz escolheu o GB para sair, o Vasco acabou perdendo e a eliminação, né, da Copa Sul-Americana foi construída lá no Equador, né. Destaquei aqui um outro dia que o Del Valle ganhou de 1-0 só, do Muchuquiruna, que é o último colocado do campeonato equatoriano. Obrigado, hein, Piton do céu, pelo amor de Deus. Mas, família, eu acho que é um retorno importante, né? Espero que esteja tudo bem aí com o GB, que ele possa ter as oportunidades, né? E chega também de uma galera que fica, o Verratti não tem reserva, o Verratti não tem reserva, tem o GB. Gente, assim, eu sei que é a visão de cada um, mas a gente sempre gosta de olhar pra grama do vizinho e achar que ela é verdinha. Olha que maravilha. O Fluminense tem o Everaldo. Pô, sinceramente, cara, eu sei que o Everaldo fez alguns gols aí contra o Inter e tudo mais. Mas tu gostaria de ter o Everaldo como seu reserva? Não, pô. Não, aí é muito fácil agora que o Everaldo tá fazendo alguns golzinhos, né? Perde mais do que faz. Aí é muito fácil a galera utilizar desse argumento aí, tá vendo? Everaldo. Mas se lá atrás o Vasco cogitasse o Everaldo para ser reserva do Verratti, eu tenho certeza que 95% dos vascaínos, opa, não! Nossa, gestão de merda! Que contratação horrorosa! E agora alguns utilizam do argumento que o Fluminense tem reserva pro Cano. Pô, sabe? Então, assim, é muito mais dar aqui uma sequência pro GB, pô. GB tem recurso, cara. GB tem qualidade. Outro dia eu trouxe aqui uma página, né, analisando o GB. Cara que sai da área, sabe tabelar. É só a sequência. O que o Diniz fez aí com o Ryan, faz com o GB, pô. Então o Verratti hoje tem sim um reserva. É o GB. Né? Eu tô falando isso pra galera que utiliza desse argumento. Porque eu acho sim que em alguns momentos, em alguns jogos e também no decorrer dos jogos, o Verratti pode sair sim. Não tem. Bota o Ryan de 9, bota o David de 9, bota qualquer um, ele pode sair. Ele não pode ser intocável, né, no Vasco. Então aqui um retorno importante do GB. Família, vamos para o assunto mercado da bola. Porque agora há pouco surgiu aqui essa informação do Gabriel Frigini, né, falando que o Vasco retoma negociações pelo atacante Eric, que atualmente está no Vissel Kobe do Japão, né? Ele está emprestado por um outro time japonês, né? Jogador com passagens por Goiás, Palmeiras, Galo, Botafogo e está por muito tempo lá no futebol asiático, né? No futebol japonês, passou pelo futebol chinês também. Assim, a gente pode falar do Eric, que o Vasco tentou a contratação dele no início do ano, né? Só vocês pegarem aí, pesquisar. O Vasco tentou, né? Até o Carille validou esse nome, essa contratação, mas acabou não acontecendo e ele permaneceu no futebol japonês. Me parece que está atuando, estava vendo aqui essas postagens dele, ó, falando que conquistou o objetivo na temporada no jogo. Tá aqui também uma foto, ó, de 11 horas atrás, treinando, né, no time dele. Mas assim, eu até acho que o Vasco tá mirando, sondando outros atletas, né? É só você pegar aí o exemplo do Jonathan Iconé, porque o Vasco contratou o Andrés Gomes e está tentando um outro jogador que também joga pelo lado direito. Nesse momento a gente tem o Ryan pelo lado direito,
Tem, né, o Adson, que infelizmente tá... Eu falei Alisson não, né? O Adson, perdão, se eu falei errado. O Adson, que tá machucado. Então o Vasco me parece que tá tentando mais 2 jogadores para jogar aqui no lado direito. Espero que não seja nada em relação a vender o Ryan, a perder o Ryan. O Ryan tem que continuar, né, no Vasco pelo menos até o final da temporada. E o Eric justamente é esse jogador. Ele também joga por aqui, pela ponta direita. Família, se fosse um tempo atrás, não tô aqui pintando que o Eric é um craque. Tá? Nunca foi, nunca foi. Mas se você observar aqui, ele começa no Goiás, Palmeiras, Galo, né? Ele teve um destaque aqui no futebol brasileiro, por ser muito rápido, chegou a ser... Era bom no 1 contra 1, digo era porque é muito tempo que eu não acompanho o Eric, né? Tá num futebol que eu entendo que não é tão competitivo, né? O futebol japonês, mas como eu disse, eu sempre gostei do Eric, e um tempo atrás, há um bom tempo, eu sempre torci, né, pelo Eric, o Vasco tentar ou conseguir a contratação do Eric. Hoje, entendo, né, tá com 31 anos, não é uma idade, né, poxa, não é tão velho assim, podemos colocar, mas ele sempre teve destaque pela força, pela velocidade. E aí, conforme o tempo vai passando, o atleta vai perdendo. E a principal característica dele é essa, é a força física, não era a qualidade. Então, assim, se o Vasco realmente está tentando a contratação do Eric, ou só está sondando, é o plano B, C, D, tem que observar isso aí, né? Não sei, é um jogador que não me chama a atenção não, família vascaína. Gostaria da opinião de vocês, se vocês lembram aí do Eric. Para falar do zagueiro que o Vasco tentou, mas não conseguiu porque o clube não aceitou, informação de agora há pouco, tá? Do Vene Casagrande, tô colocando na tela aí para vocês, ó. Na última semana, o Vasco sondou a possibilidade de contratar o zagueiro Léo Duarte, que defende o Başakşehir da Turquia. O clube turco, porém, recusou iniciar conversas, já que considera o defensor uma peça-chave do elenco titular absoluto e ainda capitão da equipe. Tá aí, como eu disse, né? Eu acho que foi na semana passada, né? A gente trocou uma ideia sobre esse nome. Falei aqui com vocês que o que eu lembro do Léo Duarte, né? Era um bom jogador aqui no Flamengo, depois foi vendido para o Milan. Eu acho que isso não é pouca coisa, mas não conseguiu vingar na Europa, né, se mantendo nesse primeiro escalão aí da Europa. E acabou agora que ele está jogando no Başakşehir da Turquia, mas mesmo assim, né, a gente entende então que é um cara que está se destacando por lá, porque o clube não aceitou liberar, né, o capitão do time. Então, família, a memória que eu tenho é do início da carreira dele, né, quando ele surgiu ali no Flamengo. Sempre com recurso, com qualidade, bom na bola aérea, tinha uma técnica interessante, mas há muito tempo que eu não acompanho o Léo Duarte. Mas me parece que o Vasco está tentando aí mais um zagueiro, né? Vai lá para negociar com o Carlos Cuesta e também quer um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo. Então vamos aguardar, porque o Léo Duarte, o Başakşehir não aceitou. E aí a gente finaliza aqui o nosso vídeo com essa informação. O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, viajou para a Europa para acelerar a negociação com o zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray. A proposta do Cruz Maltino é de compra, com valores que giram em torno de 5 milhões de euros, de forma parcelada. E ainda restam alguns detalhes para finalizar o negócio. A presença de Admar Lopes na Turquia, assim como foi no caso de Carlos Andrés Gomes na França, é para ajustar os últimos detalhes do negócio, pois o clube acredita que o senso de urgência é necessário para não perder o zagueiro de 26 anos da seleção colombiana. Tá aí. E aqui também, né, o Joel Silva está destacando que além dessa situação que a gente comentou, ele pode também tentar avançar em outras negociações. E aqui a gente cita, né, o caso do Jean Onaná, família vascaína. É isso, agora a gente, né, precisa aguardar. Me parece, né, que o Vasco, na figura também do Admar, entende que é um jogador que pode despertar interesse de outros mercados, de outros clubes. Então vai tentar, né, chegar lá na Turquia para adiantar isso aí e contar com esse jogador, Carlos Cuesta. E outras situações podem acontecer, né? Nesse momento, na Turquia, tem o Jean Onaná, que atua no Besiktas, né? Lá da Turquia. Ele estava no Gênova, né, da Itália,
e agora, né, retorna de empréstimo para o Besiktas. Então o Admar também pode tentar aí essa contratação. Pela negociação que foi divulgada, eu acho que a ideia é tentar, né, o jogador por empréstimo, só arcando com os salários do jogador, já que recentemente, né, o Besiktas fez isso com o Olympique de Marseille e também o Gênova da Itália. E aí depende também do jogador, né? De repente não quer jogar no futebol brasileiro, quer continuar no mercado europeu, eu acho que também passa por uma escolha dele. E tem também o Jonathan Ikoné, né? Esse já no futebol italiano. Teve até uma amiga que me corrigiu aqui hoje, cara. Você tá precisando assistir futebol. Falar que a Fiorentina é um time pequeno da Itália. Eu falei assim, com todo respeito, tá? Eu falei, você também. Porque se você acompanha futebol, você sabe que o Jonathan Ikoné não estava na Fiorentina. Então como é que eu vou falar isso? Ele estava no Como. Então Como é um time pequeno do futebol italiano. Eu me referi ao Como, não à Fiorentina. Desculpa, tá? Mas, pô, ter um carrinho desse, tive que sair jogando, né? É isso, família. É questão agora de aguardar. Eu tava até esperando, né, aqui para gravar esse vídeo, a situação do Andrés Gomes, que tá chegando aí logo mais, mas tava demorando muito, então preferi gravar esse vídeo. Então, no vídeo de amanhã, às 7 da manhã, a gente traz essa resenha aí do Andrés Gomes pisando aqui em solo carioca. Fui!